Sabe de quem? Ferrari. Tô aqui com o Ferrari, polivalente, cheio de talento, profissional que eu respeito. Obrigado, Luiz Roberto. Profissional que eu, além de eu respeitar, admiro há anos da minha vida. Eu cresci ouvindo esse cara. Não fica velho, não. Não fica velho. Cabelos quase brancos. Aqui, eu vi narrar vários gols do meu time do coração. E eu agradeço. Eu que agradeço, Ferrari. O nosso papel, o papel de quem faz comunicação também é respeitar aqueles que se inspiram no trabalho da gente. Então isso pra gente é um reconhecimento. Então é super bacana ouvir suas palavras, parabéns, siga firme na tua profissão, isso é uma profissão, isso não é uma carreira, é uma profissão. Carreira é cantor. Nós temos profissão e temos que ir à luta, é o que você faz todo dia. Meu respeito, tá bom? Obrigado, Roberto. Sabe de quem? Ferrari é o nome da emoção. Então fala você conectado comigo aqui no canal Vasco Connection. Antes de qualquer assunto ou informação, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, acione o sininho de notificações e faça parte comigo dessa nova história de falar do nosso Vascão da Gama, beleza? Dá aquela força aí também, compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, ajudando o canal. Seja membro do canal também, caso você possa. Vamos aos assuntos de hoje, né, gente? Tem muitos assuntos importantes para a gente tratar aqui. Polêmica. Carol Pfeiffer mandou um recado duro pro Levinciano. A empresária também, companheira dela de reality, almoçou, né, com Vitor Roma e Luiz Melo. Camila Farani é o nome dela, Vascaína Roxa, né? Vascaína Roxa e também quer investir no Vasco. Isso é show. Ricardo Gomes, né, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, pode ser o novo diretor de futebol do Vasco. E quem seria o novo técnico do Vasco, em questões atrasadas, né? As cartas estão na mesa, são lançadas aí. Planejamento 2022 muito atrasado no clube. E nós vamos começar, claro, pelo planejamento do clube, que continua muito atrasado. E isso atrapalha demais a temporada 2022. Sabemos que o Vasco tem um campeonato brasileiro de Série B muito difícil para disputar. O Vasco não pode participar só desse campeonato. O Vasco tem que disputar. A diferença é muito grande entre disputar e participar, né? O Vasco fez esse ano. O Vasco só participou da Série B, não entrou no G4 de maneira nenhuma, não ameaçou, né? O Vasco foi muito, muito fraco dentro da competição. Vamos usar o termo fraco, que foi a campanha horrorosa do Vasco, a pior campanha da história do Vasco, né? Pior Vasco de toda a história. Tá certo? Então o planejamento está muito atrasado, a diretoria tem que acordar logo, anunciar, vai ser o Ricardo Gomes, então contrata o Ricardo Gomes como diretor de futebol, é um cara que conhece o Vasco, foi campeão, repito aqui, lá em 2011, junto com o Vasco, foi campeão, sim, colocou a faixa, merece o respeito do torcedor vascaíno. E outra coisa, ele tem representatividade, né? Um cara que conhece o vestiário, e isso é muito importante para o Vasco. O Vasco precisa de um novo treinador, e ele conhece muitas pessoas, tem muitas amizades, é um cara muito benquisto no meio do futebol. É um bom nome, sim, para assumir o Vasco também. Claro, existe a preferência da torcida do Vasco, do Alexandre Matos, mas são bons nomes. Anderson Barros, Ricardo Gomes agora que surge, né? Mais um nome surgindo aí no Vasco, e o próprio Alexandre Matos. Então, planejamento atrasado, diretoria, vamos acordar. Vamos falar agora aqui da Carol Pfeiffer, né? E da Camila Farani, né? Que vamos se encontrar, né, no Rio de Janeiro para tomar um café junto, não sei se hoje mesmo ou amanhã. O importante em meio a isso tudo no final vocês vão escutar o áudio da Carol Pfeiffer pro Levin aqui, tá? Então, atento aí para que vocês possam escutar o recadinho que ela mandou pro Levin, e citou, né, que tem muita gente que se diz vascaíno, que quer causar e não ajudar, atrapalhar, porque a intenção dela, né, os vascaínos, gente, nós torcedores, né, todo mundo, muita gente invadiu as redes sociais dela, invadiram, né, as redes sociais dela e pediram que ela ajudasse o Vasco financeiramente, investisse no clube. Isso é fato,
né? Tanto e a Camila Farani, a mesma coisa. Agora, a torcida do Vasco simplesmente colocou mais 100 e poucas mil pessoas no Instagram dela, das duas, né? Nas duas. Tipo assim, para ver o engajamento da torcida do Vasco. Isso é fato, né? Então, o Levinciano fez críticas, né, à diretoria, a ela também e tal. Isso não pegou muito bem, ela entendeu muito bem o recado, ela não é boba, e com isso ela mandou esse recado. Após o recadinho dela, eu volto aqui para terminar os assuntos. Já acordo aqui, plena, maquiada por Gui Rios, maravilhoso, no meio do caos, que dá uma reforma aqui em casa. E falando em caos, também já rolou polêmica aqui, né? As más línguas foram dizer que eu tinha feito os stories ali falando da Camila. Gente, por favor, né? Vai colocar aí linha na fogueira. De nenhuma forma eu tava falando da Camila. E um beijo pra Cami, vou encontrar ela no Rio de Janeiro. Já tinha convidado com ela pra tomar um café. E é o seguinte, né? É importante que nesse momento todo mundo esteja do mesmo lado, que é a intenção aí de salvar o Vasco, de ajudar o Vasco, etc. Vou reforçar aqui, não sou palmeirense, mas vocês me mandaram um monte de mensagens aqui, eu fui entender a situação do Vasco, quero ajudar, e todo mundo que estiver disposto a ajudar será muito bem-vindo. O que eu falei é que tem muita gente se aproveitando da situação para causar polêmica, postando aí nas redes sociais, gente que se diz vascaína, e que está mais causando do que ajudando. Então, pessoal, tudo que a gente menos precisa hoje dentro do Vasco é falta de união, sabe? Ela é uma grande empresária, o Leve é um grande empresário, com um grande projeto também, o projeto Somamos. Tudo que o torcedor vascaíno hoje não precisa e não quer é a falta de união dentro do clube. Se existe algumas pessoas que querem investir no clube, e eu sou vascaíno, eu tenho poder, eu tenho entrada dentro do clube, essa é a minha opinião, é claro que eu quero a sua, eu quero escutar, quero ler seus comentários, eu quero que o Vasco se dê bem com isso tudo. Eu quero que o Vasco ande, não fique parado no tempo com pessoas querendo de briguinhas, eu acho isso, eu acho aquilo. O achismo tira todo o planejamento, tira todo o conforto do Vasco. Então o torcedor vascaíno, ele fica tipo cego no tiroteio, tá certo? Então, Leven, Júlio, o Sérgio Frias, o próprio Salgado, as pessoas precisam se unir e entender que por trás de toda essa guerra existe a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, um clube centenário, um clube que precisa de união, um clube, histórico, conhecido no mundo inteiro, sabe? E o Vasco cada vez mais são manchas, são marcas, são discussões, não para essa guerra política o tempo inteiro. Então, assim, o Levin com boas intenções, a Carol com boas intenções, ela, no momento algum, ela não precisa, até porque ela não precisa disso, né? Ou se ela está investindo no Vasco é porque ela enxergou alguma coisa dentro da instituição. Claro que para ela, comercialmente, é claro que para ela também é bom. Tanto que ela quer conversar com as principais torcidas organizadas do Vasco. Ela, a Camila Farani. Isso é ruim, torcedor? Olha, eu cito exemplos aqui, como foi o Fluminense lá atrás com a Unimed, o Atlético Mineiro, o Palmeiras com a Crefisa. Por que o Vasco não pode ter um parceiro igual? São perguntas que eu faço para torcedores do Vasco, e ontem eu falei, eles falaram a mesma coisa, falou, Eduardo, é verdade, por que o Vasco não pode ter? Por que pessoas para ajudar o clube? Por que o Vasco tem sempre o problema? As pessoas preferem enxergar sempre o problema. Por que as coisas são assim no Vasco? Sabe, eu escutei o Luiz Penido falar, e o próprio Dé, assim, uma palavra muito legal, assim, tipo, para o torcedor abrir os olhos. Porque quando houver a união do Vasco, quando houver a união política no Vasco, o Vasco volta a ser aquele time, aquele clube imbatível, tá certo? O Vasco não precisa de polêmica, o Vasco não precisa apanhar mais. Chega, vamos dar um basta nisso tudo.
O Vasco precisa de união, o Vasco precisa de paz. Tá certo? Então, não é recado para Leve, não é recado para Salgado, aqui não é recado para ninguém. É um pedido, sabe, de um torcedor vascaíno que quer ver o Vasco de volta no cenário nacional e mundial, brigando por título. É essa draga o tempo todo. Tá certo? Então, torcedor vascaíno, hoje sim, hoje tem live. Ontem eu estava mexendo em estúdio, eu estou mexendo em estúdio, é uma correria danada, é trabalho, então as coisas estão acontecendo. Continua acompanhando o canal aí, deixa o seu like mais uma vez, se inscreve no canal, vem comigo, porque aqui, parceiro, aqui é Vasco, valeu? Então eu sou Eduardo Ferrari, mais uma vez, beijo no coração de todos, Deus abençoe e saudações vascaínas.